Amparado pelo habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, negou a responder a 14 questionamentos feitos por parlamentares na primeira parte da reunião. O oficial da reserva participa da reunião da CPMI de 8 de janeiro, onde depõe como testemunha. Participou. Em depoimento, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional do GSI, general Augusto Heleno, na CPI de 8 de janeiro, desacreditou a delação de Mauro Cid, atacou o presidente Lula e até xingou integrantes da comissão. O militar disse que a delação premiada do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro seria uma fantasia. O general também disse que desconhecia a minuta do golpe, que continha um roteiro de golpe de Estado para prender adversários e convocar novas eleições sobre a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e afirmou a frase golpista: bandido sobe a rampa. A exceção também foi marcada por habeas corpus por embates entre Heleno e a relatora Elisane Gama, do PSD, a deputada Transduda Salabert, que foi chamada por senhor pelo ex-chefe do GSI. A oitiva foi suspensa por 2 horas após o presidente do colegiado, Arthur Maia, pedir a retirada do parlamentar bolsonarista Abílio Brunini. Gente, só não respondeu as perguntas, né? Mas troca de ofensa, troca de agressão, e foi complicado esse negócio aí. Então, vamos fazer que nem o Heleno, né? Essa questão que ele não respondeu as perguntas, ele se valeu de um habeas corpus que ele tinha, concedido inclusive pelo ministro Alexandre de Moraes. E foi o mesmo artifício, aliás, não vou dizer artifício, vou dizer o nome correto, garantia constitucional, que o hacker de Taubaté lá, né, como diz na internet, o tal Delgatti, se valeu. Ele tinha esse direito, essa garantia constitucional, ele tinha esse habeas corpus para se manter em silêncio, e assim o fez. Quando as perguntas eram feitas pela esquerda, ele respondeu a todas. Quando as perguntas eram feitas pela oposição, ele se manteve em silêncio e não disse. Foi a mesma coisa que o general Heleno fez ontem, então tudo dentro do esperado, ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, essa é a garantia constitucional que todos nós podemos nos valer, né? Agora, em defesa do general Heleno, eu vou dizer aqui o que penso sobre isso. Ele é um homem de idade, de bastante idade avançada, merecia melhor respeito pelos participantes ontem. Eu acho que independente da ideologia dele, se é de esquerda ou se é de direita, é um senhor muito idoso, não é? E então acho que merecia um pouco mais de respeito por ser um senhor de idade, por ser um general, né? Tem uma patente ali, tem uma história. Ele foi desrespeitado, sim. E nessa questão da deputada Duda, que disse que ele faltou com respeito, convenhamos, ele é um senhorzinho, e essas pessoas de idade não sabem o que significa transgênero, muitos termos elas não conhecem, né? E digo aqui, fazendo eco para mim, algumas coisas que a gente vê hoje em dia, alguns nomes, denominações, eu vou confessar que eu às vezes fico meio perdida, vou me recorrer às minhas filhas, que o pessoal mais novo acaba perguntando, olha, o que significa isso, o que quer dizer isso, como é que chama essa pessoa, e elas me explicam, olha, essa aqui você chama assim, essa aqui você chama assado, porque são novos, a sigla é grande, né, LGBTQIA+, então você vai esperar de um senhor, não sei a idade aqui do general Heleno, mas beirando aí aos 80, ele se referiu à deputada Duda ao que ele entende, porque ela tem as características dela, né? Embora seja uma mulher trans, ele falou o senhor. Acho que dentro do esperado para um senhor da idade dele. Então não vejo falta de respeito da parte dele com essa colocação que ele fez para a deputada Duda, e merecia um pouco mais de respeito pela idade, pela patente, pela história. Ademais, colocando aqui também que as coisas podem acontecer, né, dos dois lados. Veja que a senadora Elisiane Gama, esse é o nome dela, chamou o general de General Geisel.
General Geisel, né? Usou esse termo, usou o general Geisel. Então, assim, não soube nem pronunciar o nome de um general importante na história, ex-presidente, que nós estudamos nos livros de história. Mas ela é uma pessoa menor por causa disso? Não soube pronunciar, isso pode acontecer. Assim como ela não soube pronunciar o general Geisel, o general Heleno, que é um senhor de idade, se referiu à deputada Duda como um senhor. Olha, ontem eu acompanhei de cabo a rabo esse depoimento do... Nossa, eu fui testemunho ocular, do general... Vai ser convocado. Do general Heleno. E confesso que, mais uma vez, eu achei aquilo um grande circo. Porque alguns parlamentares de esquerda, eles faziam perguntas que não tinham nada a ver com a questão do 8 de janeiro. A própria deputada Duda aí, ela falou sobre questões acontecidas nos anos 70. Ou seja, ali, afinal de contas, era para apurar a questão da CPMI ou tentar queimar a imagem do general Heleno? Misturaram os assuntos. Então, eu acho que ficou uma situação, assim, no mínimo bizarra. Essa que é a grande verdade. Ao contrário do que a reportagem diz, e ali eu percebo também que a reportagem ela utiliza alguns gatilhos, né? De falar assim, olha, deputado bolsonarista, não sei o que lá, tal. Então é uma coisa estranha. Mas, enfim, falando como se ele não tivesse respondido nada. Ele respondeu bastante situações ali. Aliás, até houve uma parte da fala em que ele perdeu o controle, que ele falou assim, essa maluca, quer dizer, não falou maluca, mas ele dá esse sentido de que, olha, ela fala o que ela pensa, coisas da cabeça dela e fica por isso mesmo, e ele até falou alguns palavrões e foi isso. Mas, na verdade, nenhuma CPI no Brasil, ou CPMI, deu em nada, até hoje. A única coisa que essas CPIs elas fazem é queimar dinheiro público, nada além disso. Né? Então eu acho que a fala do general Heleno ali ficou meio solta, as perguntas também foram mal feitas, e aí a gente começa a ver que aquela falta de qualidade dos parlamentares brasileiros leva a tudo isso. A gente não apura nada e não faz nada. Então é certo dizer que muitas vezes a CPI não dá em nada porque parte da composição do Congresso não tem a capacidade de discernimento para fazer questionamentos e acompanhar e desvendar. Então você tocou no ponto-chave, Márcio, da questão. Seu apontamento foi perfeito. Para você conduzir uma CPI, e veja, a CPI é uma comissão de inquérito. A CPI está fazendo o mesmo trabalho que um delegado faria. Que a Polícia Federal. A Polícia Federal faria, um Ministério Público, entendeu? Esse é o papel da CPI. Quando você não tem, tocando esse trabalho, pessoas técnicas, dá nisso. Existe só uma diferença fundamental entre o delegado, entre o membro do Ministério Público e esse tipo de coisa. Eles têm domínio técnico da coisa. Quando, na verdade, os nossos parlamentares, eles só estão querendo produzir ali vídeos para as redes sociais. Exatamente. E também criando fatos políticos dos dois lados. Não adianta falar assim, mas a esquerda é isso, mas a direita é isso. A mesma coisa. Ambos fazem a mesma coisa. Na verdade, é um joguete político em que você coloca uma câmera ligada, atores atuando de cada lado, e é isso. Infelizmente é isso. Vista a foto que o Márcio muito bem colocou no começo do programa. Todo mundo lá fotografando, lacrado. Ninguém está preocupado em produzir provas, em fazer perguntas técnicas, em formar um convencimento. A própria CPI do Covid, que teve aí até o desfecho no ano passado, ou retrasado, salvo engano, ela não deu nada, ela foi arquivada pelo ministro Zanin, justamente por falta de elementos probatórios. Ou seja, passaram dias, meses... gastando dinheiro dispêndio, e não se fez nada. Dispêndio de funcionários, dispêndio da paciência da população e que acabou em nada. Essa questão da CPI, obviamente, tem aquela questão que o parlamentar tem a liberdade de estar falando, e foi colocado pelo general Heleno situações voltadas à época da ditadura. Né? E aí tem toda essa situação. A CPI está sendo tratada naquele aspecto. Você quer falar sobre ditadura? Quer falar? Tem que falar, isso tem que vir a público. Então, cria uma situação que não seja nem eleitoreira, muito menos partidária. E vá a fundo, porque as pessoas que foram torturadas, que desapareceram, tudo sob uma condição do regime, isso merece sempre ser esclarecido. Isso a gente não deixa isso e já apagar, foi, inclusive, né? A tal comissão da verdade foi... Se você tem nas declarações de parlamentares a respeito disso, é que a coisa não foi esclarecida, os culpados não foram culpados. Aí fica, apesar da anistia geral e restrita.
No direito, a gente usa eu não entendo, né? No direito, a gente usa um termo que diz objeto da investigação, objeto da ação. Porque quando você começa uma ação, ou processar alguém, ou investigar, você tem um objeto, aquilo ali. O que está acontecendo na CPI? Eles não se atêm ao objeto. Qual é o objeto ali? Os atos do 8 de novembro. Ponto. Não se pode falar nem para a esquerda, nem para a direita de coisas pretéritas ou futuras, como a gente vê aí alguns apontamentos de ministros e tudo mais com julgamentos a partir da futurologia. Ah, não, mas ele poderia ter cometido tal crime. Gente, não tem cabimento. Então, como eles não se atêm ao objeto, que é o 8 de janeiro, então fica isso para lá. Mas o que você fez em 1970? Ah, o que você prometeu que ia fazer se ganhasse a eleição? Então, foge do tal objeto que a gente fala. Eu só queria levantar um ponto aqui, que eu vi esse ponto ser levantado durante a semana, e eu vou fazer meio que os parlamentares de esquerda tá falando sobre essa questão de golpe para lá, golpe para cá, o tal do golpe de 84, mas eu vou falar de um outro golpe, um golpe que aconteceu em 1889, que foi o golpe da República. A República ela foi instituída no Brasil através de um golpe militar, e aí ninguém contesta. Ninguém fala absolutamente nada. O general foi empossado, né? Exatamente, o general foi empossado. O Marechal Deodoro da Fonseca foi o grande artífice da coisa toda, da derrubada do Império Brasileiro. E ao contrário do que falaram nesta semana, o Brasil ele não escolheu a República. A República foi imposta através de um golpe. Né? Um golpe militar, é bom que se diga. Até hoje o Brasil tem um sentimento monárquico aí. Basta você ver, tem rei do café, rei da borracha. No próprio carnaval tem o rei Momo, esse tipo de coisa. Então eu acho que essas pitadas históricas que o brasileiro precisa conhecer a sua história para ele poder entender os fatos que acontecem. Porque os fatos eles vão se repetindo, e narrativas, em cima de narrativas, e o país não anda. O Brasil precisa sim conhecer a sua história, saber os golpes de verdade que aconteceram no Brasil. Não foi só esse golpe militar, não. O de 84. Teve de 1889, teve diversas constituições que foram feitas de modos completamente errados. Teve tanta coisa errada que se o brasileiro estudasse a sua história, ele não deixaria que esses golpes, militares ou não, acontecessem. O mais novo golpe é ter um cidadão como o Lula como presidente da República. Vamos falar de Getúlio. O macorista, alguns anos atrás, veio declarar que, na verdade, ele estava lá quando o Getúlio foi morto. Mas ele não suicidou, não. Eu estava lá, eu estava com ele, tive que sair, me tiraram de lá às pressas. Ou seja, não falta um golpe. Dependendo da orientação ideológica que a pessoa tiver, ela pega um golpezinho para chamar de seu e acabou. Temos diversos golpes no Brasil. Muitas ações congressistas podem se tornar, na verdade, réplicas de Nárnia, né? O pessoal entra para um guarda-roupa, fica vislumbrando uma fantasia e depois volta. E o país continua, é verdade. E o país continua vivendo a realidade nua e crua. Exato. Infelizmente, esses são os fatos. E a gente torce para que uma CPI dê em algo no Brasil. Porque a gente ficar discutindo 78, 84, 1889, a gente não chega em lugar nenhum. A única coisa que está acontecendo é o desgaste da credibilidade dos congressistas. Sim, exato. Tá vendo? Ah, Márcio, mas as denúncias, tudo bem, estão sendo feitas e a gente quer ver o futuro disso aí. E não essa questão, né, de, você apoia o Beltrano, você apoia o Ciclano, eu quero saber de que fato realmente aconteceu, quem são os responsáveis. Para quem vai pagar a conta. O povo brasileiro já está cansado de pagar.